Capítulo 5. As regiões parietais e a organização de sínteses simultâneas. Discutimos a organização funcional e os modos de funcionamento das zonas secundárias do córtex, e usando as regiões visuais, occipitais, e auditivas, temporais, como exemplo, tentei mostrar a contribuição dada por cada uma delas para a estrutura de processos mentais. Vimos que, embora elas sejam responsáveis por formas complexas de atividade gnóstica humana, essas zonas do cérebro retêm a sua especificidade modal e podem ser encaradas com justiça como sistemas responsáveis pelos níveis mais altos de formas mentais especiais de atividade modalmente específica. Há, entretanto, outros processos gnósticos que desempenham um importante papel na atividade consciente humana e que dependem do funcionamento combinado de vários analisadores, permitindo assim as formas mais complexas de análise de informações. Tais processos constituem a base das formas superiores de atividade gnóstica humana, e devemos agora examiná-los de perto. Refiro-me às zonas do córtex que se situam entre as regiões occipital, temporal e central, e que desempenham um papel básico na organização de sínteses simultâneas, espaciais, complexas. Não me deterei neste ponto em discussões a respeito da natureza do funcionamento das zonas secundárias da região pós-central, parietal, o que farei no próximo capítulo. Voltar-me-ei imediatamente para um exame das funções das zonas terciárias que acabei de mencionar. As zonas corticais terciárias e a organização de sínteses espaciais concretas. As zonas das regiões posteriores do cérebro, situadas ao nível do limite entre as regiões occipital, temporal e pós-central do hemisfério, onde as áreas corticais das sensações visual, auditiva, vestibular, cutânea e proprioceptiva se superpõem, são terciárias do ponto de vista funcional. O seu centro é formado pelas áreas 39 e 40 de Brodmann, ou região parietal inferior, embora não haja bases sólidas para a exclusão das formações temporo-occipitais adjacentes das áreas 37 e 21. Essas zonas, que preservam o esfriamento transverso e a bem pronunciada estrutura de 6 camadas características de todas as zonas receptoras, consistem inteiramente em células das camadas corticais superiores, com axônios curtos e funções predominantemente associativas. Fibras vêm ter a elas a partir dos núcleos talâmicos secundários, e os impulsos veiculados por tais fibras já foram integrados nos níveis inferiores. Essas zonas são formadas apenas no homem e constituem as porções especificamente humanas do cérebro. Elas amadurecem depois de todas as outras regiões posteriores do córtex e não se tornam plenamente operantes senão no 7º ano de vida. Isso sugere que as estruturas terciárias da região parieto-temporo-occipital, que serão agora descritas, desempenham um papel especial em sínteses que requerem a inter-relação de analisadores, e que tais estruturas se vinculam à integração de impulsos individuais no interior de um mesmo analisador, visual, táctil, bem como a transferência de um analisador a outro. É esta função supramodal que foi atribuída por muitos investigadores ao córtex parietal inferior. Todas essas hipóteses concernentes à função integradora das zonas terciárias do córtex parieto-temporo-occipital são confirmadas pelos resultados de experimentos fisiológicos e de observações neuropsicológicas. A estimulação elétrica dessas zonas não acarreta efeitos modalmente específicos, fato esse que impõe a conclusão de que a maior parte das informações sobre o papel desempenhado por tais zonas na organização da atividade mental deve ser obtida a partir de um estudo cuidadoso das alterações que surgem em processos mentais quando elas são perturbadas por lesões patológicas. Lesões das zonas parietal inferior e parieto-occipital do córtex não levam a distúrbios modalmente específicos. Visão, audição e sensibilidade táctil e sinestésica permanecem completamente intactas nesses casos. Entretanto, o exame analítico mostra que pacientes com lesões dessas zonas desenvolvem desordens muito pronunciadas da recepção e da análise de informações. O quadro desses distúrbios é muito semelhante ao da agnosia simultânea. Pacientes com tais lesões experimentam dificuldade na compreensão das informações que eles recebem como um todo. Não conseguem encaixar em uma estrutura única os elementos individuais de impressões que chegam a eles. Não podem converter a apresentação consecutiva dos elementos de uma situação na qualidade nova de perceptibilidade simultânea.
não mais conseguem atinar com a sua posição no espaço, e a sua tentativa de fazê-lo se converte em sua série de tentativas desconexas e fragmentárias de orientação. Entretanto, devemos acrescentar à descrição desses defeitos um aspecto característico, com o qual já nos familiarizamos por ocasião de nosso exame de agnosia simultânea. Pacientes com lesões da região parieto-occipital não mais conseguem atinar com a sua posição com relação a um sistema de coordenadas espaciais e, em particular, não mais conseguem diferenciar corretamente direita e esquerda. A explicação evidente desse distúrbio é que a excitação que parte das esferas visual, vestibular e sinestésica, e em particular das mãos dominante direita e não dominante esquerda, conflui nas zonas corticais terciárias, e a lesão, portanto, acarreta um complexo grupo de desordens claramente demonstráveis. Pacientes com uma lesão nessa parte do córtex facilmente perdem a sua direção no espaço. Se eles saem para o corredor, não conseguem encontrar o caminho de volta para a enfermaria. Virando para a direita, em vez de virar para a esquerda, não conseguem achar sua própria cama. Quando tentam arrumar sua cama, eles verificam que essa é uma tarefa impossível. Em vez de estender o cobertor ao longo da direção longitudinal do leito, eles o fazem ao longo da transversal. Quando tentam vestir uma camisa que o médico segura para eles, não conseguem encontrar a manga apropriada e usualmente colocam o braço na manga errada. São incapazes de dizer as horas a partir da posição dos ponteiros de um relógio no qual as horas não estejam numeradas, e têm dificuldade em diferenciar posições simétricas como 3 horas e 9 horas. São incapazes de identificar posições mais complexas dos ponteiros ou de reproduzir uma hora especificada em um mostrador não marcado. Todos esses pacientes, mesmo aqueles que no passado tiveram experiência suficiente, são incapazes de atinar com a sua posição em um mapa, confundindo leste com oeste. E, quando instados a esboçarem um mapa a posição de lugares bem conhecidos, cometem erros grosseiros. Tem uma figura com a legenda: distúrbio de orientação em mapas no caso de pacientes com lesões nas regiões parieto-occipitais. Relações espaciais são confundidas. Primeiro tem um paciente com lesão da região parieto-occipital esquerda. Eu não entendi exatamente o que era proposto que o paciente fizesse. Não, não há aqui explicação. Existe uma rosa dos ventos apontando para o norte, sul, para o leste e oeste. E tem algumas escritas aleatórias, mas não está escrito em russo, não consigo entender. E depois um paciente com lesão da região occipital direita. Acho que aqui foi tentado fazer a localização geográfica de algumas disposições russas, mas não tenho o mapa em mente, não consigo opinar sobre essas figuras. Incorrem igualmente em graves erros quando procuram encontrar coordenadas em 3 dimensões. Confundem os planos horizontal, frontal e sagital. Quando testados pelo médico, são incapazes de reproduzir corretamente a posição de sua mão ou de construir uma figura a partir dos seus elementos constituintes que devem ser encaixados em uma posição precisa no espaço. Por causa dessas dificuldades, esses pacientes exibem o sintoma conhecido como apraxia construtiva. Finalmente, uma manifestação particularmente pronunciada desta desordem é que os pacientes revelam grande dificuldade para desenhar letras. Ao contrário de pacientes com lesões das zonas temporais esquerdas, a dificuldade que esses pacientes experimentam ao escrever é devida não à incapacidade de diferenciar claramente o som ou o fonema a ser escrito, mas sim à incapacidade de reter a requerida posição espacial das linhas que formam a letra. E como resultado, os seus desenhos ou cópias de letras assumem um caráter desorganizado. Às vezes, em casos menos severos, a letra é substituída por sua imagem especular. Então, aqui tem a figura 41, com a legenda distúrbios óptico-espaciais descrita em pacientes com lesões da região para-occipital. Aí existe o paciente com um ferimento bilateral da região occipital, em que ele tenta fazer a escrita das letras, e, e ao paciente com um ferimento da região parieto-occipital esquerda. Então, no primeiro caso, o paciente tenta escrever
as letras. Hum, não consigo exatamente entender qual que é a proposição também desse experimento. O que ele evidencia é que a cópia das letras é um fracasso, quase, praticamente. É, tem um diagrama mostrando a posição dos ferimentos na região parieto-occipital. São dois pacientes diferentes. Eu estou realmente tentando entender essa figura para conseguir explicar, mas eu não estou conseguindo entender. A cópia em si é um fracasso. Acho que essa é a intenção. Não tem uma ordem no espaço da escrita da letra, elas estão um pouco aleatórias. Uma letra vai para um lado, outra letra vai para outro lado. Eles tentam copiar uma letra, um desenho, um símbolo que está ali. É uma cópia bem precária. E daí tem uma parte que diz que é feita uma leitura de letras. Então tem uma letra com alguns riscos por cima e um sinal de positivo ou negativo embaixo. Eu acho que o positivo é quando o paciente consegue efetuar a leitura e o negativo é quando ele não consegue. Se a letra está arriscada, é praticamente garantido que o paciente não consegue lê-la. É isso que eu entendo com essa figura. Enfim. Nos casos mais severos, todos esses defeitos se manifestam durante a reprodução direta de estruturas tridimensionais. Em casos menos graves, eles se externam apenas quando o paciente tenta reproduzir de memória uma dada posição espacial solicitada, ou quando se atribui ao enfermo a tarefa de transferir conscientemente certas relações espaciais. Por exemplo, quando se lhe pede que erga a mesma mão ou que reproduza a posição da mão de uma pessoa sentada de frente para ele, ou quando se lhe solicita que inverta mentalmente a relação espacial percebida de uma figura geométrica sobre a mesa de frente do investigador, de modo que ela mesma tenha relação com respeito a ele próprio. Distúrbios de orientação espacial desse tipo podem surgir em casos de lesões tanto do hemisfério esquerdo dominante, condição em que eles são particularmente pronunciados, como do hemisfério direito, não dominante. Diferenças apreciáveis começam a aparecer apenas quando deixamos de estudar distúrbios no espaço concreto e passamos a examinar formas mais complexas de distúrbios de orientação em relações lógicas, quase espaciais. Isso nos traz a análise neuropsicológica das formas mais complexas e especificamente humanas de atividade gnóstica. As zonas corticais terciárias e a organização de sínteses bissimbólicas, quase espaciais. Neurologistas observaram há muitos anos atrás que pacientes com lesão das zonas parieto-occipitais do hemisfério esquerdo dominante têm dificuldade na análise de relações não apenas concretas, mas também simbólicas. Pacientes com as formas mais simples desse distúrbio não apenas mostraram sinais de apraxia construtiva, como também manifestaram dificuldade na recordação dos nomes dos dedos, não podendo apontar os dedos indicador, médio ou anular quando solicitados e assim proceder em resposta à menção nominal do dedo. Esta síndrome, que inclui desordens espaciais, apraxia construtiva e incapacidade de nomear os dedos, era conhecida na clínica como síndrome de Gerstmann e aceita como um sinal diagnóstico de lesões da região parieto-occipital esquerda dominante. Observações subsequentes revelaram que esta síndrome, evidentemente, tem raízes ainda mais profundas e não se limita aos aspectos mencionados. Pacientes com uma lesão da região parieto-occipital, embora compreendam perfeitamente o que é dito a eles em linguagem comum, exibem dificuldades para compreender estruturas lógico-gramaticais complexas. Por exemplo, se bem que eles entendam fala narrativa, do tipo, o pai e a mãe foram ao cinema, mas a avó e as crianças ficaram em casa, perfeitamente bem, não conseguem compreender uma frase em que se componha do mesmo número de palavras, mas que incorpore relações lógico-gramaticais complexas. Como, por exemplo, uma senhora veio da fábrica para a escola onde Nina era aluna para fazer uma palestra.
Esses pacientes tinham dificuldade para aprender relações tanto espaciais como lógico-gramaticais e decompunham a frase como um todo em fragmentos isolados, que eles eram incapazes de juntar novamente. Até mesmo uma frase aparentemente tão simples, tirada de um livro de leituras elementares para crianças, como há um ninho de passarinho no ramo de uma árvore, os confundia por completo, e eles eram totalmente incapazes de compreender a relação entre as quatro palavras: árvore, ramo, ninho e passarinho, todas incluídas na mesma frase. Investigações adicionais levaram a progresso considerável e a descoberta de modelos clássicos das estruturas sintáticas, sintagmas, que são incompreensíveis para pacientes com lesões das zonas parieto-occipitais do hemisfério esquerdo. Os sintagmas básicos envolvidos eram aqueles que exprimiam relações lógicas, ou, para usar o termo originalmente sugerido pelo jovem linguista sueco Svedlus, comunicações de relações, que ele diferenciou da fala narrativa simples, ou de comunicações de eventos. Essas comunicações de relações eram estruturas gramaticais que tinham sido as últimas a surgir na história da língua, e se expressam, em línguas como o russo, por meio de inflexões, formulando relações de caso, ou de preposições, exprimindo relações de espaço, sequência ou conceitos lógicos mais complexos, ou, finalmente, por meio da ordem das palavras. Uma característica comum a todas essas instruções era o fato de que nenhuma delas estava representada na forma concreta e de que todas, consequentemente, de várias maneiras, codificaram relações lógicas e não relações concretas. Um exemplo típico desses modelos é a estrutura do caso genitivo atributivo. Por exemplo, brat, irmão, otsa, do pai. Perdoe meu russo. Koziai, dono. Sobaki, do cão. Que, ao contrário de construções mais simples, tais como o genitivo partitivo, kuzok, pedaço, kleba, de pão, não pode ser visualizado em termos concretos, mas sim exprime certas relações abstratas. Outro exemplo é dado por construções com preposições que exprimem ou relações de espaço, expressão em grego, tradução, a cruz abaixo do quadrado, frase em grego, tradução, o quadrado abaixo da cruz, ou relações de tempo, frase em grego, tradução, a primavera antes do verão, ou, frase em grego, tradução, o verão antes da primavera. Finalmente, também servem como exemplo construções nas quais o rearranjo de palavras idênticas formula relações diversas, tais como russo, o vestido preso no remo, ou o remo preso no vestido. Em todas essas construções, palavras idênticas incluídas em relações diferentes recebem valores diversos, e os códigos gramaticais que denotam as diferentes relações gramaticais começam a assumir um papel decisivo. Um aspecto característico de pacientes com lesões do sistema parietal ou parieto-temporo-occipital inferior esquerdo é que, embora eles exibam uma boa compreensão do significado de palavras individuais, não conseguem aprender o significado da construção como um todo. Tais pacientes tentam, com grande esforço, reunir os elementos individuais da construção e frequentemente declaram que construções que incorporam palavras idênticos, por exemplo, o irmão do pai, eu vou omitir a parte russa por razões óbvias, e o pai do irmão, têm o mesmo significado, visto que eles não conseguem apreciar o significado das relações lógico-gramaticais expressas por essas construções. Ah, tudo bem. A parte em russo é útil. Irmão do pai é brat osta e o pai do irmão é ostenbrasa. Então, é uma troca. É fácil ver que o significado de construções como russo, o sol é iluminado pela terra, ou a terra é iluminada pelo sol, ou de construções nas quais a ordem das palavras difere da ordem do significado. Por exemplo, tomei o café da manhã após ter lido o jornal. Está inteiramente além da capacidade de compreensão desses pacientes, e que eles são completamente incapazes de entender o significado de construções mais complexas, tais como Olga é mais pálida que Sônia, mas mais morena que Kátia.
Os clínicos descreveram essas dificuldades há muitos anos atrás e denominaram esse sintoma afasia semântica. Entretanto, somente agora está se tornando claro que esse distúrbio é o mesmo defeito de percepção de estruturas espaciais simultâneas, apenas transferido para um nível superior, simbólico. É muito interessante o fato de que pacientes com lesões dessa região do córtex exibem distúrbios da nomeação de objetos e de recordação de palavras desejadas. Alguns dos mecanismos essenciais desses defeitos, que foram descritos coletivamente como afasia semântica, serão discutidos mais tarde. As perspectivas de longo alcance para a descoberta da natureza fisiológica da organização cerebral e atividade gnóstica complexa, propiciadas pela análise desses distúrbios, são evidentes. Os distúrbios de sínteses quase espaciais internas que acabamos de mencionar são ainda mais óbvias na perturbação de operações matemáticas observadas em paciente desse grupo. Operações aritméticas, que nos estágios iniciais de aprendizado são de natureza discursiva e posteriormente se convertem em ações baseadas em esquemas espaciais internos, conhecidos como tabelas, são sempre dependentes da integridade de sínteses simultâneas que possuem uma estrutura semelhante à de operações espaciais externas. Isso se reflete tanto na estrutura colunar de números compostos por vários dígitos, onde o valor de cada número é determinado por seu lugar no grupo como um todo, como também nas operações internas de arranjo das colunas necessárias à compreensão do significado do número. Finalmente, o mesmo aspecto se reflete em operações de adição e de subtração, para não mencionarmos operações matemáticas mais complexas, que podem ser levadas a cabo somente se os esquemas numéricos forem retidos na memória operadora e se as operações forem verificadas à medida em que são realizadas. Para subtrair 7 de 31, começamos, de regra, pelo arredondamento do primeiro número e obtemos o resultado 30 menos 7, 23. Adicionamos então a unidade restante, colocando-a na coluna da direita, e chegamos ao resultado 23 mais 1, 24. A operação é muito mais complexa quando subtraímos um número de dois dígitos, por exemplo, 51 menos 17. Quando, além de observar as condições que acabamos de mencionar, temos que emprestar da coluna das dezenas e reter o duplo sistema de elementos na memória operadora. Essas são as operações que são completamente impossíveis para pacientes com lesões das zonas parieto-occipitais esquerdas. Quando eles tentam executar a primeira parte da operação acima descrita, 30 menos 7 igual a 23, não sabem se devem colocar o 1 residual à esquerda ou à direita, ou, em outras palavras, se devem somá-lo ou subtraí-lo. Em casos relativamente localizados, esses distúrbios se manifestam apenas em operações mais complexas, subtração de números de dois dígitos ou subtração de números de um dígito de outros dois dígitos, envolvendo empréstimos da coluna das dezenas, com separação do diminuendo em suas partes componentes. Em casos de lesões mais maciças, esses distúrbios assumem um caráter grosseiro e os pacientes são incapazes de executar até mesmo operações matemáticas elementares. Caracteristicamente, em todos esses casos, a natureza intencional da atividade permanece intacta. Tanto o problema básico como o plano geral e sua solução não são afetados, e somente a parte executiva do cálculo, que requer a integridade da organização quase espacial diferenciada da ação, é perdida. Esse sintoma de acalculia foi conhecido por longo tempo nos pacientes com lesões cerebrais locais. Entretanto, foi apenas com a introdução na neurologia clínica de métodos neuropsicológicos de análise de desordens primárias e de qualificação de sintomas em que a verdadeira natureza desses distúrbios começou a ser esclarecida. Distúrbios de síntese simultâneas, quase espaciais, ao nível mnêmico e de fala ou simbólico, levam invariavelmente a pronunciados distúrbios de operações gnósticas e de processos intelectuais, e é claro que esses pacientes experimentarão considerável dificuldade não apenas na formulação de pensamentos, mas também na execução de operações intelectuais complexas. Entretanto, permanece como um aspecto característico de todos esses casos o fato de que a atividade intelectual está, em grande medida, intacta. Os pacientes retêm as suas motivações. O problema básico é bem retido. O objetivo de suas tentativas está ainda presente e, por vezes, tais pacientes podem possuir um esquema geral para a solução requerida. Eles sentem dificuldade somente quando executam as operações correspondentes. Embora possam aprender o significado geral de um exercício escolar, eles ficam completamente perplexos ante o fraseado gramatical das condições incorporadas pelo exercício. Não conseguem compreender o significado das expressões tanto maior e tantas vezes mais, ou de fórmulas como havia tantos metros de fazenda, dos quais tantos foram usados.
e, como resultado, são completamente incapazes de solucionar o problema, embora o seu significado geral seja perfeitamente claro para eles. Essa dissociação entre a integridade da atividade intelectual e o distúrbio das operações intelectuais, entre a integridade do propósito geral e os distúrbios e o distúrbio dos significados concretos, aliada à completa ciência de seus próprios efeitos, são as características que diferenciam esta síndrome encontrada em pacientes com lesões das zonas parieto-occipitais do hemisfério esquerdo, levando à desintegração de sínteses quase espaciais simultâneas, as zonas corticais terciárias e processos de memória para a fala. Devemos agora examinar o último problema, que diz respeito ao papel das zonas terciárias parieto-occipitais do córtex na memória para a fala. Um dos primeiros sintomas descritos em lesões das zonas parieto-occipitais do hemisfério esquerdo dominante foi um distúrbio da nomeação de os objetos. Esses defeitos foram estudados por muitos investigadores, e a condição em pauta foi descrita como afasia amnésica. As características da afasia amnésica têm aparentemente muito em comum com os distúrbios de memória para a fala que descrevi quando tratei das perturbações decorrentes de lesões das zonas médias da região temporal. O paciente também tem dificuldade quando se lhe pede que nomeie um objeto. Ele tenta com o mesmo empenho encontrar o nome requerido e é igualmente incapaz de fazê-lo. Entretanto, uma análise mais minuciosa mostra que as características da afasia amnésica, que surge em lesões de região parieto-occipital esquerda, diferem significativamente dos distúrbios de memória audioverbal encontrados em lesões do lobo temporal esquerdo. A fraqueza dos traços acústico-verbais e a instabilidade da base acústica diferencial da fala estão completamente ausentes nesses casos, como demonstra convincentemente um teste muito simples. Se auxilia um paciente com uma lesão da região parieto-occipital esquerda mediante o fornecimento do primeiro som ou da primeira sílaba da palavra esquecida, ele imediatamente recordará a palavra e a pronunciará sem nenhuma dificuldade acústico-verbal. Segue-se daí que a afasia amnésica que surge nesses pacientes não se baseia em distúrbio de memória audioverbal e que devemos procurar outros mecanismos que possam ser responsáveis por ela. A primeira pista para as causas desse distúrbio da função nominativa é dada pela análise psicológica do processo normal da recordação de nomes. Quando nomeamos um certo objeto, quando atribuímos a ele um rótulo verbal, nós, na verdade, o incluímos em um sistema definido de valores. Nós damos a ele uma classificação. Toda palavra é, em essência, um código que diferencia suas características significantes, bule, navio, fogão, régua, e coloca o objeto especificado em uma certa categoria. Entretanto, este processo requer a integridade de certos esquemas semânticos, e são esses esquemas que existem simultaneamente e que são perturbados em lesões das zonas terciárias das regiões parieto-occipitais, ou parieto-temporo-occipitais esquerdas. Esta é a razão pela qual uma coisa aparentemente tão simples como a nomeação de um objeto é tão severamente perturbada e apresenta a mesma dificuldade que qualquer pessoa normal teria se pedíssemos a ela que lembrasse o nome de uma pessoa que ela ainda não tivesse adequadamente fixado na sua memória e incorporado em um sistema semântico rígido. Entretanto, a dificuldade de recordar objetos observada nesses pacientes possui mecanismos fisiopatológicos adicionais. Quando afetado por uma lesão patológica, o córtex cerebral está, usualmente, em um estado inibitório ou fásico normal, anormal, no qual, como já tinha sido mencionado, a lei de intensidade está perturbada e estímulos fracos começam a evocar as mesmas reações que são evocadas por estímulos fortes. Naturalmente, sob essas condições, um valor bem estabilizado e dominante não mais será diferenciado de conexões irrelevantes e mais fracas, e essas conexões irrelevantes começarão a aparecer tão facilmente como o nome requerido. Se um paciente desse tipo tenta encontrar, por exemplo, a palavra hospital, bolnica, ele poderá chegar a milicia, polícia, por causa do sufixo comum, ou a palavra escola, que designa uma outra instituição pública, ou as palavras Exército Vermelho, por meio da cadeia, Hospital, Cruz Vermelha, Exército Vermelho. O aparecimento de uma grande quantidade de possibilidades igualmente prováveis impede a descoberta da palavra dominante requerida.
Este aparecimento de uma palavra irrelevante, que se parece com a palavra requerida em sua morfologia, em seu significado ou em sua composição fonética, é conhecida como parafasia. Nos dois primeiros casos, verbal, e no último caso, literal. Ele indica consideráveis distúrbios neurodinâmicos no funcionamento do córtex parieto-occipital ou parieto-occipito-temporal, patologicamente alterado. E sugere que é ao longo dessas linhas que se achará uma explicação para esse fenômeno até aqui não entendido. Recentemente, se fez uma nova tentativa para explicar o distúrbio de memória para a fala em lesões da região parieto-occipital esquerda. Essa explicação foi sugerida por Tskova e é a seguir exposta. A dificuldade de encontrar nomes se concentra principalmente na nomeação de objetos, e é muito menos frequentemente observada na nomeação de qualidades ou ações. Isto é claro a partir do tempo despendido para encontrar palavras em cada um desses grupos, e do número de nomes de objetos, qualidades e ações que o indivíduo consegue evocar em um certo período de tempo. Cecekova, o nome dessa pessoa, verificou que pacientes com lesões do córtex terciário, parieto-occipital, despendem, em média, 2,5 segundos, com uma dispersão de 1,4 a 7 segundos, para recordar palavras que denotam qualidades, adjetivos, e 9,3 segundos, com uma dispersão de 2,6 a 20 segundos, no caso de palavras que denotam ações, verbos, e 15 segundos, dispersão 4 a 35 segundos, no caso de nomes de objetos, substantivos. Esta ênfase nas dificuldades de nomeação, então, ele leva menos tempo, perdão, para recordar adjetivos, um pouco mais de tempo para recordar verbos e muito mais tempo para recordar substantivos. Esta ênfase nas dificuldades na nomeação de objetos levanta a questão de que se, em tais casos, pode haver certas dificuldades especiais associadas à nomeação de objetos concretos e que não surgem durante a nomeação de qualidades e ações. O fato de que a maioria das palavras que substituem a palavra desejada pertence à mesma categoria geral também mostra que as dificuldades estão vinculadas à nomeação efetiva de objetos concretos. Portanto, não é a categoria abstrata que está perturbada, mas sim a nomeação do objeto concreto. Experimentos ulteriores desse pesquisador revelaram os mecanismos essenciais dessas dificuldades. Ela constatou que pacientes com afasia amnésica do tipo que eu descrevi exibem acentuados defeitos em suas representações visuais dos objetos correspondentes, e que tais pacientes não conseguem diferenciar os sistemas de aspectos característicos incorporados em um objeto. Por isso, quando se lhes pedia para identificar a figura de um objeto desenhado de uma maneira estilizada, para desenhar um objeto, ou para completar o desenho de um objeto principado por alguma outra pessoa, ou até mesmo para fornecer a descrição dos detalhes do referido objeto, eles revelavam defeitos inesperados. Então, aqui é uma figura, exemplos do desenho de objetos e completamento de desenhos inacabados de objetos por pacientes com afasia amnésica. No item A, há desenhos mostrados ao paciente para identificação. Desenho de um coelho e replicação desse mesmo coelho com traços diferentes. Um traço muito parecido, outro um traço mais com figuras geométricas, outro mais rabiscadinho. Dos itens B ao F, completamento da tarefa sob várias condições, com ou sem a possibilidade de cópia. Então, Meu Deus, não dá para entender essas figuras. A primeira tentativa há um risquinho como se fosse das orelhinhas de um coelho, umas orelhas bem estranhas. Na segunda tentativa, há a, o desenho de um coelho muito incompleto. Depois, completando um desenho, talvez tivessem ali já desenhadas duas bolinhas, e daí foi feito uma orelha, um rabo comprido e dois pés.
erro relativo na cópia de um coelho, e copiando um desenho, tem aqui o desenho de um coelho carregando uma arma e vestido como se fosse para o exército, e um desenho de memória de um coelho vilão, aparentemente, mas não tem a comparativa da cópia do desenho do coelho ou qual memória deveria ser referido. Enfim, peço desculpas. Esses experimentos sugerem que ainda um outro mecanismo possa ser responsável pelo distúrbio da função nominativa da fala em pacientes com lesões da região parieto-occipital esquerda, a saber, um defeito da representação visual do objeto cuja nomeação é requerida, perturbando assim a base visual do processo de nomeação. As zonas parieto-occipitais do hemisfério direito, não dominante, e suas funções. Tentamos, até aqui, analisar o papel das zonas terciárias da região parieto-occipital do hemisfério esquerdo, dominante, no contexto da estrutura de processos gnósticos. Podemos agora nos voltar para a função das mesmas zonas do hemisfério direito, não dominante. Até recentemente, esse problema foi inadequadamente estudado. Embora lesões dos lobos parieto-occipitais esquerdos possuam uma rica sintomatologia, os sintomas e lesões das mesmas zonas do hemisfério direito foram descritos com muito menos detalhes. É firmemente aceito que as lesões maciças da região parieto-occipital direita não causam distúrbios de processos gnósticos superiores, simbólicos, e que a compreensão de estruturas lógico-gramaticais complexas e a execução de operações matemáticas estão completamente intactas em tais casos. Por outro lado, investigações recentes mostraram que processos de gnosia e praxia espaciais não vinculados com o sistema de fala são, com frequência, profundamente perturbados em tais casos. A característica mais significativa de uma lesão da região parieto-temporal direita é a inconsistência da metade esquerda do campo visual, manifestada não apenas por ocasião do exame de desenhos complexos ou durante a leitura, como também na atividade construtiva e no desenho espontâneos do paciente. Outra razão pela qual esse sintoma se manifesta tão claramente é o fato de que pacientes com lesões dessas partes do cérebro são não apenas inconscientes do seu lado esquerdo, o sintoma da agnosia espacial unilateral, mas também não notam seus erros e inibem e exibem uma forma especial, o sintoma da falha de percepção de seus próprios defeitos, anosognosia, que é característico de muitos pacientes com lesões do hemisfério direito, um assunto no qual tornaremos a nos referir. O segundo sintoma característico de uma lesão das zonas posteriores do hemisfério direito é um distúrbio diferente, mas peculiar do reconhecimento visual de objetos, que inclui perda da sensação de seu caráter familiar. Esse distúrbio se assemelha mais intimamente à paragnosia. Substituição da percepção direta, correta, de um objeto por adivinhações incoercíveis a respeito de sua natureza, incoercíveis, do que é verdadeira agnosia óptica, que se baseia em um distúrbio de sínteses ópticas simultâneas e é sempre associada à integridade da procura ativa, por meio da qual o paciente tenta compensar os seus defeitos óptico-gnósticos. Um dos sintomas específicos desse grupo, que ocorre muito mais frequentemente em lesões das zonas posteriores do hemisfério direito não dominante que em lesões das mesmas zonas do hemisfério esquerdo dominante, é um distúrbio de reconhecimento de representações individuais. Embora o paciente possa ainda colocá-las logicamente na categoria apropriada. Um dos sintomas mais claros desse defeito é um distúrbio do reconhecimento de rostos, prosopagnosia, que ocorre em pacientes com lesões das zonas posteriores do hemisfério direito, muito mais frequentemente que naqueles com lesões das zonas correspondentes do hemisfério esquerdo. Tal sintoma foi descrito por vários investigadores.
Finalmente, investigações revelaram que lesões das regiões occipito-parietais direitas acarretam distúrbios de orientação direta no espaço externo, fenômenos de apraxia construtiva e defeitos semelhantes muito mais a miúde que lesões das regiões correspondentes do hemisfério esquerdo. Investigações clínicas comuns de pacientes com lesões do hemisfério direito forneceram somente informações comparativamente limitadas para a avaliação de suas funções. Apenas muito recentemente encontrou-se uma nova maneira de investigar com maior precisão as funções do hemisfério em pauta, graças ao trabalho de Sperry e seus colaboradores, que utilizaram um método novo, a saber, a transecção do corpo caloso e a subsequente investigação de como o hemisfério direito isolado enfrenta inúmeros problemas a ele apresentados. Investigações clínicas clássicas, em especial e em particular, observações levadas a cabo em pacientes submetidos à ressecção total do hemisfério esquerdo dominante, bem como as observações de Sperry, confirmaram o ponto de vista de que toda função mental complexa é efetuada mediante a atividade combinada de ambos os hemisférios, mas que em cada um dos hemisférios ofere... mas que cada um dos hemisférios oferece a contribuição particular que lhe é peculiar para a construção de processos mentais. A despeito da extrema pobreza de evidências fidedignas acerca da função do hemisfério não dominante, inúmeros princípios gerais que governam o seu papel podem agora ser enunciados. Dois fatos devem ser encarados como firmemente estabelecidos. Um deles foi descoberto há muito tempo, e não há dúvida nenhuma a respeito de sua validade, enquanto que o outro foi descoberto apenas muito recentemente e demanda verificação adicional. O primeiro fato é que o hemisfério não dominante, direito, a despeito de sua completa simetria em relação ao esquerdo, não desempenha parte alguma na organização da atividade da fala. O hemisfério não dominante, naturalmente, não pode desempenhar funções de fala ou intelectuais complexas, não podendo nem mesmo participar na construção de atos motores complexos. Caracteristicamente, entretanto, como mostram as observações de Sperry, o hemisfério direito isolado, que é inadequado para uma ação do tipo de nomeação de objetos, permanece capaz não apenas de perceber objetos diretamente, mas também de um tipo difuso de diferenciação entre os significados de palavras. Conclusões semelhantes podem ser extraídas da observação de pacientes submetidos à ressecção total do hemisfério esquerdo dominante. Dados importantes e interessantes que fornecem informações indiretas sobre a função do hemisfério direito na organização de processos mentais humanos surgem de observações em pacientes com lesões maciças do referido hemisfério. Por exemplo, pessoas destras com uma lesão do hemisfério direito não dominante não exibem distúrbios de fala, escrita, leitura ou aritmética. E mesmo se a lesão estiver situada nas zonas temporais, parietoccipitais inferiores da região pré-motora, cujas lesões, se localizadas no hemisfério esquerdo, acarretariam manifestações grosseiras de afasia, ela deixa, quando situada no hemisfério direito, as funções de fala do paciente completamente intactas. Essas diferenças não se restringem à fala em si. Pacientes com uma lesão das zonas correspondentes do hemisfério não dominante, da mesma forma, não exibem defeitos em processos formados com base na fala. É frequentemente impossível detectar qualquer distúrbio de raciocínio lógico nesses pacientes, e tanto a sua compreensão de estruturas lógico-gramaticais como as suas operações lógicas formais permanecem íntegras. Esses achados sugerem que o hemisfério direito desempenha um papel diferente na organização de processos mentais e que os distúrbios de atividade mental associados às suas lesões devem ser buscados em uma esfera bem distante da organização verbal ou lógico-gramatical da consciência. O segundo fato foi descoberto comparativamente recente como resultado de algumas elegantes investigações estatísticas conduzidas por Teuber e seus colaboradores. Eles mostraram que a organização funcional do hemisfério direito não dominante é de natureza muito menos diferenciada que a do hemisfério esquerdo dominante. Por exemplo, enquanto que distúrbios de sensibilidade cutânea e profunda do membro superior direito ocorrem somente em lesões das zonas pós-centrais do hemisfério esquerdo,
O mesmo distúrbio de sensibilidade cutânea e sinestésica no membro superior esquerdo pode surgir na presença de lesões muito mais disseminadas do hemisfério direito não dominante. Essa menor diferenciação funcional das estruturas corticais do hemisfério direito, que é desprovido de qualquer participação em processos finos de fala, é evidentemente uma de suas características principais, embora ainda inadequadamente investigada. A análise dessa característica poderia fornecer muitas informações novas e valiosas. Certas dificuldades surgem na investigação do papel do hemisfério não dominante na organização dos processos mentais. Trabalhos recentes, 1963, 52, 64 e 69, identificaram que a dominância do hemisfério esquerdo em indivíduos destros não é de maneira nenhuma tão absoluta como se poderia supor, e que muitos estágios transicionais existem, desde a dominância absoluta do hemisfério esquerdo, passando pela ambidestria, até a dominância absoluta do hemisfério direito, que é bastante incomum. A decisão a respeito de ser um indivíduo destro ou canhoto é, assim, em grande medida relativa. Esse problema diagnóstico se tornou mais fácil a partir dos resultados dos experimentos nos quais amital sódico foi injetado nas artérias carótidas esquerda e direita. Que fatos são atualmente conhecidos a respeito do papel do hemisfério direito, não dominante, na organização da atividade mental e que alterações são encontradas no curso de processos mentais quando o referido hemisfério é afetado por uma lesão patológica? Há quase um século atrás, Huggins Jackson postulou que o hemisfério direito, embora não vinculado a funções de fala ou a formas lógicas de organização de consciência dependentes da fala, participa diretamente de processos perceptíveis e é responsável por formas mais diretas visuais de relação com o mundo exterior. Essa hipótese deixou de atrair a devida atenção por muitas décadas e só recentemente começou a ser apreciada. Em primeiro lugar, notou-se que o hemisfério direito é diretamente vinculado à análise de informações diretas recebidas pelo indivíduo a partir do seu próprio corpo. Informações essas que, como se entende facilmente, são muito mais intimamente relacionadas à sensibilidade direta que a códigos verbalmente lógicos. Isso fornece uma explicação para o fato de que lesões do hemisfério direito levam muito mais frequentemente, segundo Hecklin, com uma frequência 7 vezes maior, que lesões do hemisfério esquerdo a distúrbios da sensação normal do corpo do próprio indivíduo. Ou, para usarmos o termo geralmente empregado em neurologia, a um distúrbio do esquema corporal. Muito semelhantes a esses sintomas são a característica ignorância do lado oposto, esquerdo do corpo, e a ignorância associada do lado esquerdo do corpo observadas em pacientes com lesões do hemisfério direito e que formam uma síndrome conhecida em neurologia clínica como agnosia espacial unilateral. Esse fenômeno, descrito por Brain, McFay, Pierce, Zangwill e muitos outros pesquisadores, e que subsequentemente foi investigado de forma mais aprofundada pelas escolas de Zangwill e de Hecking, pode se manifestar em várias esferas. Como foi mencionado acima, em lesões das zonas posteriores do hemisfério direito, especialmente das estruturas profundas, essa síndrome se manifesta como hemianopsia fixa do lado esquerdo, ou como desatenção em relação ao lado esquerdo. Enquanto que, em lesões das zonas médias do hemisfério direito, ela se manifesta particularmente como desatenção em relação ao lado esquerdo do corpo. E é vista com maior clareza quando o experimentador toca ao mesmo tempo partes simetricamente opostas do corpo. Em tais casos, o paciente não tem diminuição da sensibilidade cutânea, mas claramente ignora qualquer coisa ou é indiferente a ela que toque a metade esquerda do corpo, ou ignora até mesmo o elemento esquerdo de um par de estímulos tácteis aplicados ao mesmo lado do corpo. Entretanto, a ignorância do lado oposto não é, nesses casos, o único distúrbio de sensibilidade do corpo do próprio indivíduo. Em muitos casos, uma lesão do hemisfério direito causa um verdadeiro distúrbio do esquema corporal.
em função do qual a cabeça do paciente e um membro superior ou inferior são percebidos por ele como desproporcionalmente grandes ou menores que o outro, ou como deformados. Tais distúrbios do esquema corporal e a apraxia para vestir-se, a eles associada, foram estudados por inúmeros pesquisadores. Hacking, inclusive. Esse autor verificou que essas manifestações ocorrem 4 ou 5 vezes mais frequentemente em lesões do hemisfério direito não dominante do que em lesões do hemisfério esquerdo. Os distúrbios gnósicos acarretados por lesões do hemisfério direito não são, entretanto, restritos ao esquema corporal do paciente, mas se estendem também, por vezes, à orientação espacial do indivíduo. O paciente com frequência não consegue orientar-se normalmente no espaço e as relações espaciais familiares se tornam estranhas. Às vezes, esses defeitos impedem que o paciente reproduza construções quando se lhe pede para fazê-lo, casos em que os referidos defeitos se manifestam como agnosia e apraxia construtivas. Como vários investigadores mostraram, esses defeitos são mais comuns em pacientes com lesões do hemisfério direito que em pacientes com lesões do hemisfério esquerdo dominante. Finalmente, lesões do hemisfério direito, e em particular de suas zonas posteriores, muito frequentemente acarretam um distúrbio característico do reconhecimento de objetos, que externamente pode se assemelhar ao quadro de agnosia óptica, mas que, na verdade, se caracteriza por perda do sentido de familiaridade e por um desarranjo do reconhecimento direto de objetos individuais, não incluídos em códigos lógicos particulares, ou mesmo de pessoas. Esse fenômeno, descrito na prática clínica por alguns pesquisadores, foi denominado prosopagnosia. Os distúrbios de percepção visual que surgem em lesões do hemisfério direito podem possivelmente ser caracterizados também por falta de controle sobre as buscas do paciente durante a avaliação de um objeto. Como resultado do que os referidos distúrbios exibem o caráter de paragnosias, adivinhações não controladas. São acompanhados por profundas alterações em todas as atividades do paciente, e dessa maneira diferem em sua estrutura psicológica das verdadeiras agnosias ópticas que eu descrevi acima, e que voltarei a discutir mais tarde. Esse aspecto é intimamente relacionado ao fenômeno básico ao qual retornaremos novamente logo abaixo. Os distúrbios gnósicos acarretados por lesões do hemisfério direito se caracterizam por uma especificidade modal muito menos pronunciada, e são com muito maior frequência de natureza global e polissensorial. Isso é explicado pela organização funcional mais difusa do córtex do hemisfério direito, que eu mencionei acima. Entretanto, de maior importância, no que se refere às funções do hemisfério direito, que as desordens gnósicas que acabamos de descrever, é a percepção geral pelo paciente de que seu próprio corpo e de sua própria personalidade. Portanto, o sintoma de longe mais importante de uma lesão no hemisfério direito é a notável ausência de percepção pelo paciente de seus próprios defeitos, uma condição conhecida por muitos anos na prática clínica e a qual foi dado o nome de anosognosia. A essência desse fenômeno é que um paciente com uma lesão no hemisfério direito sofrendo de paralisia não nota essa paralisia. Um paciente que ignora o lado esquerdo do espaço ou é portador de um distúrbio de reconhecimento de objetos não nota esses defeitos e, consequentemente, não os compensa e se comporta como se eles não existissem. O comportamento de um paciente com uma lesão do hemisfério direito lembra, assim, e em alguns aspectos especiais, o comportamento de um paciente com a síndrome frontal, do qual, entretanto, ele difere, em particular no grau muito maior de integridade das intenções do paciente e de seus planos de comportamento. O sintoma de anosognosia pode, talvez, ser explicado com base na suposição de que o hemisfério direito não está vinculado àquelas formas de análise do comportamento do próprio paciente, que evidentemente ocorrem com o auxílio de mecanismos de fala complexos. Entretanto, a natureza e os mecanismos internos desse importante sintoma não foram adequadamente estudados e demandam análise cuidadosa. Chegamos agora ao último grupo de sintomas associados a lesões do hemisfério direito. Sintomas esses que são vistos mais claramente em pacientes com lesões profundas do hemisfério direito e cuja natureza também permanece insuficientemente estudada. Refiro-me a alterações de personalidade e consciência, que são particularmente severas em pacientes com essas lesões. Tais pacientes exibem fala intacta,
mas carecem da análise precisa do fluxo direto de informações a respeito do seu próprio corpo. E a sua percepção da situação direta é frequentemente defeituosa, mas eles não conseguem avaliar adequadamente os seus defeitos. Por essa razão, em pacientes com lesões profundas do hemisfério direito, é particularmente comum encontrar-se evidência de desorientação no ambiente ou de confusão e distúrbios de consciência direta que o paciente procura ocultar por meio de sua fala intacta, tornando com isso a confusão ainda mais conspícua. Nunca esquecerei um grupo de pacientes desse tipo com lesões profundas, tumores e aneurismas do hemisfério direito que estavam sob meus cuidados e que exibiam uma severa perda de orientação direta no espaço e no tempo. Eles acreditavam firmemente que estavam simultaneamente em Moscou e em outra cidade. Sugeriam que tinham deixado Moscou e ido para outra cidade, mas que, tendo feito isso, estavam ainda em Moscou, onde uma operação tinha sido realizada nos seus cérebros. Não viam nada de contraditório nessas conclusões. A integridade dos processos verbológicos nesses pacientes, que contrastava com o profundo distúrbio de sua autopercepção e de sua autoavaliação diretas, levava a um característico desenvolvimento excessivo da fala, a verbosidade, que tinha o caráter de raciocínio oco e que mascarava seus verdadeiros defeitos. Esses defeitos, ainda completamente inexplorados, nos levam a um dos problemas fundamentais, a saber, o papel do hemisfério direito na consciência direta. Entretanto, em função de o estudo desse problema altamente importante ter sido até o momento negligenciado, nada mais podemos fazer nesse ponto, além de mencioná-lo. Ele será objeto de uma análise detalhada de uma série especial de artigos que estão sendo preparados para a publicação.